Bem-vindos a todos vocês ao Globo News Painel. Antes de mais nada, uma boa Páscoa a todos vocês. Essa edição não é exatamente uma edição especial, como a gente faz de quando em quando durante o ano, mas escolhemos a Páscoa para falar de uma viagem importante que a presidente do Brasil faz a partir desta segunda-feira. Ela vai aos Estados Unidos pela primeira vez oficialmente, digamos assim. Já esteve lá outras vezes, já como presidente. É uma boa oportunidade da gente falar do que é, afinal de contas, que está na agenda entre Brasil e Estados Unidos, como é que anda a relação entre esses dois países. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes por Rubens Barbosa. Foi nosso embaixador em Washington, também em Londres. Atualmente o Rubens preside o Conselho de Comércio Exterior da Fiesp. Está conosco também outro diplomata, Marcos Azambuja. Foi embaixador do Brasil em Paris, embaixador do Brasil em Buenos Aires, foi secretário-geral do Itamaraty. Atualmente o Marcos Azambuja integra o Conselho do SEBRE, é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais no Rio. O terceiro participante não é um diplomata, a não ser nos modos. É um cientista político, Ricardo Senes, coordenador do GACINT, da USP, é o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional. O Ricardo Senes é também sócio-diretor da Prospectiva Consultoria. Rubens, você tem escrito bastante sobre as relações Brasil e Estados Unidos. Um livro teu recente chama-se, inclusive, O Dissenso de Washington. O título já diz bastante da obra. Estamos chegando ao fim do Dissenso de Washington, agora com a Dilma Rousseff pagando uma visita feita um ano atrás pelo presidente Barack Obama ao Brasil? Eu acho que está bem encaminhado. Quer dizer, no começo do governo Dilma, houve a visita do Obama aqui, em março do ano passado. E aí eu acho que se abriu um novo capítulo nas relações Brasil-Estados Unidos, com mais pragmatismo, menos ideologia e buscando áreas de contato. O problema das relações, um dos problemas das relações com os Estados Unidos é a ausência de áreas de conexão entre os interesses americanos e os interesses brasileiros, tanto oficiais quanto privados. Eu acho que a visita do Obama tocou numa série de assuntos importantes, com uma visão de perspectiva de médio prazo, acordos de facilitação de comércio, acordos de cooperação em terceiros países, acordos, inclusive, para cooperação na área, para fins pacíficos no espaço exterior, enfim, que abrem possibilidades importantes de investimento, de comércio com os dois países. A área principal hoje, que eu acho que vai ser aprofundada lá, é a questão do investimento no pré-sal. E o lado energético, tanta ênfase ele colocou quando teve energia, educação, infraestrutura, são 3 das e inovação, são os 4 pontos que eu acho vão concentrar a atenção. A gente volta a eles, Rubens, sem dúvida nenhuma. Na visita. A gente vai ter tempo ainda, mas eu queria pegar isso que você acabou de dar, que foi uma notícia. É boa? Você esperava essa notícia? O Rubens acabou de dar uma, ele disse, acabou o período, pelo menos foi assim que eu entendi, acabou o período marcado por ideologia, estamos abrindo uma fase de pragmatismo e busca de áreas de convergência entre esses dois países. É isso? Eu acho que, essencialmente, há umas coisas nesse mundo de símbolos a destacar. Primeira vez que um presidente do Brasil vai aos Estados Unidos depois do presidente dos Estados Unidos ter vindo ao Brasil. Mas qual é o símbolo? Eu sei, diplomatas adoram isso, eu não estou falando disso em tom pejorativo. Porque é para o assinante de casa entender que força tem esse símbolo. Nós íamos primeiro a Washington, como os outros países, e os Estados Unidos depois condescendia em fazer uma visita de reciprocidade. Mas o ato inicial, a palavra que eu vou dizer não é feliz, mas é um pouco de vassalagem. Era irmos nós primeiro. Desta vez se altera. Eles vêm em primeiro lugar e ela está reciprocando a visita. Há um símbolo nisso, não pequeno. Eu acho que é um dado importante. Segundo, os Estados Unidos tomaram uma série de medidas que permitem que certos problemas que nós tínhamos de impostos sobre suco de laranja, sobre etanol, há uma simplificação. Algodão. As nossas vitórias em painéis na Organização Mundial do Comércio têm tido um efeito didático. Eu acho que isso é uma boa coisa também. Finalmente, eu acho que nós estamos chegando a um ponto em que os investimentos do Brasil nos Estados Unidos passam a... Eu me lembro do tempo que virtualmente isso não existia. E agora nós podemos falar quase que com 2 pratos de bandejas equilibrados. O Brasil investe, tanto nos Estados Unidos ou mais hoje, do que os Estados Unidos aqui. Então, eu creio que nós vamos, nessa visita, são 3 momentos. Eu acho que houve um momento de afinidade intelectual,
que o presidente Fernando Henrique tinha com o Clinton. Depois houve 20 anos atrás. Hein? 20 anos atrás, mais ou menos. Depois houve uma grande afinidade de temperamento, de estilos entre o presidente Lula e o presidente Bush. E agora, eu creio que a Dilma tem de encontrar com o Obama um novo terreno de comunicação e de entendimento, levando em conta que o Obama está com a bola cheia, porque as eleições começam a aparecer. Pela primeira vez parece que ele tem uma boa chance. 2, porque os Estados Unidos estão se recuperando economicamente melhor do que a Europa e vai. E, finalmente, a desvantagem é que ele está perto das eleições. Uma visita como hoje nos Estados Unidos é uma distração. Eles estão todos focalizados na eleição. O processo eleitoral é a totalidade do pensamento americano. Ricardo Senes, claro, um pouquinho aqui. Quer dizer, eu ia só resumir. Os dois diplomatas colocam à sua consideração uma redefinição das relações entre Brasil e Estados Unidos. O Rubens Barbosa inicialmente diz, olha, nós estamos abandonando uma fase marcada por problemas ideológicos, estamos encontrando agora o pragmatismo e os pontos que interessam aos dois lados. O Marcos Azambuja situa também no plano simbólico político. Há uma inversão, que é o que ele assinalou. É o fim da vassalagem, uma palavra que ele usou, embora ele mesmo tivesse dito que não achava essa palavra muito feliz. E o cientista político diz o quê? Eu acho, um pouco, em linhas gerais, eu acho que é por aí. Tem uma relação um pouco mais pragmática entre os executivos, etc. Mas o meu ponto é no sentido de que o Brasil ainda não superou um padrão de relacionamento com os Estados Unidos, que ainda é marcado, no meu modo de ver, por uma relação muito formal entre, por exemplo, executivos. Então, a importância dessa reunião, desse encontro executivos que você está dizendo? Os poderes executivos dos dois lados. Os poderes executivos, okay. Agora, eu é que confundi, achei que você estava eventualmente se referindo a CEOs de empresas. Não, mas quando você compara, por exemplo, no pós-Guerra Fria, o relacionamento, por exemplo, que a Índia começou a ter com os Estados Unidos, o próprio México, ele é menos marcado por essas visitas de cúpulas e uma presença, um tipo de relacionamento político muito mais intenso, muito mais com o parlamento do que com o executivo, porque no fundo quem manda em boa parte dessas medidas, inclusive comerciais, quem renova, quem não renova subsídio, quem renova ou não renova o SGP, né, o Sistema Geral de Preferência, etc., é muito mais o legislativo do que o executivo. Então, e quando você compara essa presença brasileira lá, com exceção de algumas áreas do setor privado, né? Então você tem algumas empresas que estão bem representadas com uma ação permanente política mais forte, não só no executivo, mas no parlamento e nas bases desses parlamentares, que são nos estados e nos distritos. Essa mudança o Brasil ainda não fez. Então, quando você compara a importância dessa visita no padrão brasileiro, ela é realmente importante. Agora, quando você olha o padrão de relacionamento do Brasil com outras potências, ou outros BRICS, inclusive, nos Estados Unidos, o Brasil ainda está um degrau abaixo. Esses caras utilizam uma presença com frentes parlamentares, tem empresas de lobby local, tem uma definição do seu interesse estratégico de maneira muito mais capilar do que com essa relação. Eu acho que isso ainda o Brasil não aprendeu e ele perde muito com isso. É isso que eu queria submeter à sua apreciação, Rubens, independentemente do que você for comentado, que o Ricardo Senes disse. Quando a gente pega o vocabulário que os americanos usam, por exemplo, em relação à Índia, eles dizem partner, parceiro, acho que uma livre tradução. No caso do Brasil, por exemplo, o Obama e o Departamento de Estado consideram o Brasil um país aliado, porém não um parceiro. Eu não sei nem se o Itamaraty de hoje considera os Estados Unidos um país aliado, parceiro de jeito nenhum. Por quê? Não, eu queria, respondendo a tua pergunta, eu queria comentar. Há uma grande diferença entre a relação do Brasil com os Estados Unidos e a relação dos Estados Unidos com Índia, China, Rússia. Esses países têm um valor estratégico para os Estados Unidos que o Brasil não tem. No grande jogo mundial. No grande jogo mundial. Nós estamos vendo agora a redefinição da política americana para a Ásia. O pivô para a Ásia. A Índia é um dos pivôs dessa política. Fizeram até um acordo agora único com o Japão, a Índia e os Estados Unidos para fazer exercícios navais conjuntos por causa do mar do sul da China. Então, eu acho que não se coloca essa comparação porque nós todos sabemos que a relação dos Estados Unidos com a América Latina está em segundo plano, sempre esteve e continua hoje. O que está novo nesse relacionamento, em que a América Latina está num segundo plano, é um começo, só isso, não estou querendo exagerar, é um começo de diferenciação do Brasil aqui na região. Isso é uma coisa importante.
Não havia isso. Quando os formuladores de política nos Estados Unidos olhavam para a América Latina, era um bloco. Hoje não. Com toda a injustiça que uma generalização dessa permite. Hoje, pelo que a gente sabe, o governo brasileiro é ouvido, é chamado pelos Estados Unidos. Se vocês acompanham as visitas de autoridades americanas oficiais, e o nível delas aumentou muitíssimo. E depois eles não vêm para a América Latina, eles vêm para o Brasil. Na parte comercial, o número de visitantes como governadores de estados, nós acompanhamos lá na Fiesp, cada mês tem 1 ou 2. Então, eu acho que a relação do Brasil com os Estados Unidos, eu disse que estava entrando numa nova fase, não só por causa da projeção externa do Brasil, e o Brasil se encontra com os Estados Unidos agora, fora aqui da região. Os Estados Unidos só se encontravam com o Brasil aqui na região. Hoje não, os Estados Unidos se encontram com o Brasil no Oriente Médio, na Síria, na Líbia, no G20, na África, em cooperação em terceiros países. Enfim, a natureza, o que eu estou tentando dizer é que a natureza da relação... Então, aí se impõe ainda a pergunta. Está diferenciada. Rubens, interessa para nós sermos tratados como parceiros, aliados ou nenhum desses dois? Não existe isso. O Marcos pode complementar. O Brasil as autoridades brasileiras não consideram a relação com os Estados Unidos como parceria, como aliado. De vez em quando aparecia aí o termo de parceria estratégica, que não quer dizer absolutamente nada. Mas que é o que o Obama propôs aqui 1 ano atrás. O que se fez foram diálogos estratégicos, mas não parcerias estratégicas. Vamos para o par. Primeiro, o Brasil não tem uma tradição de lobby. O Brasil não sabe, a rigor, fazer lobby. O seu Senado, a sua Câmara, não tem, a rigor, até pouco tempo, legislação sequer que acomode a ação dos lobbies. No Brasil, até pouco tempo atrás, você se recorda, o lobby era quase inidôneo. Era uma coisa que tangenciava o ilícito. A palavra no vocabulário político é negativa. É negativa, inclusive é uma palavra estrangeira, porque nós não temos uma coisa nativa como isso. Então o Brasil não tem uma tradição de fazer lobby junto a parlamentos de outros, porque não tem nem essa tradição de fazer bem isso no seu próprio parlamento. Não há regras do jogo bem definidas. Eu não caí na armadilha de parceria, aliança, quer dizer, eu não quero cair num jogo semântico complicado. Nós não somos aliados no sentido mais amplo, que nós não fazemos parte de nenhum pacto militar. Como se nós fôssemos da OTAN, nós éramos aliados no sentido mais rigoroso. Parceiros nós somos, naturalmente, pela diversidade dos canais de comunicação, pelos interesses. A parceria existe, embora talvez ela não seja. O que o Rubens disse é verdade. A América Latina, isso não é parte do radar, não está no radar americano prioritário. E sobretudo agora, se você chega em Washington e ele trabalhou e serviu, foi embaixador, você não consegue muita atenção, porque a preocupação é com o jogo no Afeganistão, no Iraque, o problema dos palestinos e os israelenses, os problemas da China. O Brasil entra numa posição tão... O que nós temos são tópicos interessantes, mas como foi dito aqui, eles são mais estaduais, são mais de grupos, quer dizer, o suco de laranja não é um tema nacional, é um tema da Flórida. O problema do milho não é uma questão da Califórnia. É lá em Iowa. Quer dizer, nós somos uma espécie de parceiro setorial de certos grupos ou estados. Portanto, o Brasil não tem, se você quiser, a palavra parceria estratégica, nós não somos parte do grande jogo estratégico americano. Nós somos confiáveis. É isso. Deixa eu usar, claro, para completar isso. O Brasil, dos grandes países, China, Rússia, Índia e outros grandes países, é o único em que não há um pensamento estratégico por parte dos formuladores de política em Washington. Não existe. Você tem um pensamento estratégico dos formuladores para a Rússia, para a China, para a Índia. No Brasil não existe, porque a América Latina não é prioritária do ponto de vista do interesse americano. Não é uma ameaça, não tem bomba nuclear, não tem terrorismo. Então não é prioritário para eles lá. Deixa eu inverter isso, exatamente, usando a expressão que vocês dois empregaram. Principalmente você agora, Marcos da Zambuja. O Brasil não faz parte do radar americano com o qual eles identificam, analisam e definem as suas prioridades estratégicas e, portanto, as suas parcerias, de acordo com a exposição de ambos, do Rubens Barbosa e do Marcos da Zambuja. Eu queria inverter. E no radar brasileiro? Eu ia tentar minha resposta por aí. Onde estamos colocando no nosso radar, é verdade, por exemplo, os Estados Unidos vis-à-vis China?
Eu acho que eu concordo plenamente. Do ponto de vista da visão americana de parceiros estratégicos, o Brasil não está no meio. A América Latina tem uma certa importância, o Brasil ganhou uma certa importância relativa, inclusive como interlocutor confiável na região, que de fato isso ocorreu, até uma certa, vamos chamar assim, uma certa acomodação geopolítica na região, em reconhecimento do Brasil com essa possibilidade de ser um ator diferenciado, coisa que historicamente não era factível, não era viável, não era reconhecido. Agora, visto do outro lado, é que eu acho que é o grande ponto. Se os Estados Unidos nos vê dessa maneira, a nossa estratégia com relação a eles tem que, de alguma maneira, ser adequada. Não tem que ser a mesma da Índia, não tem que ser a mesma do Canadá e a mesma do México, mas pode ser uma da Austrália, ela pode ser de outros países que têm uma importância secundária, vamos chamar assim, nesse radar estratégico. Bom, só lembrando para você, é dito isso com bom humor, abre parênteses. A Austrália acabou de receber essa semana os primeiros Marines no seu território, fecha parênteses. Mas, olha, esse é um ponto. Por quê? A Austrália, para se fazer presente nessa esfera, ela tem que negociar alguns temas que são sensíveis pelo lado americano. Esse é um ponto que você tocou, que o Brasil não vai negociar jamais. Não tem problema, mas tem outros pontos. Você já imaginou o Marine na Amazônia? Pois é, eles estão, mas não oficialmente, né? Mas eu diria o seguinte, o Brasil, nessa visão estratégica do outro lado, ele tem que definir o que são temas que ele pode colocar na mesa. O fato dele não nos ver como importância estratégica não quer dizer que a gente não consiga vê-los como importância estratégica. Eu acho que tem alguns temas do Brasil que podem ser colocados na mesa. Agora, o Brasil tem a decisão de não colocar. Isso é uma decisão que tem a ver com uma percepção. Essa é uma afirmação contundente do Ricardo Senes. Ok, tudo bem, eles não nos colocam nas suas prioridades. Nós deveríamos colocá-los, seja qual for, não somos capazes de fazê-lo. Eu acho que o Brasil não sabe o que quer em relação aos Estados Unidos, nem em relação à China e nem em relação aos BRICS, que foi mencionado. Mas isso é gravíssimo. Eu acho que a gente está precisando definir uma série de coisas, eu concordo. O Brasil hoje, na minha visão, enfrenta dois grandes desafios, por causa, primeiro, das transformações que estão ocorrendo no mundo, mudando todo o sistema produtivo, enfim, tudo que está acontecendo aí. E segundo, por causa da projeção externa do Brasil. Essas duas coisas, as transformações globais e a projeção externa do Brasil, colocam dois desafios para os próximos anos, não é uma coisa para agora. Primeiro, é o desafio da política econômica. A política econômica, como está, não vai propiciar, na minha visão, um crescimento sustentável que respalde uma projeção maior do Brasil no mundo. E o segundo desafio é na política externa, porque o Brasil está se encontrando com os Estados Unidos fora da região. Está querendo ter voz ativa em várias áreas, no Oriente Médio, na África, aqui na América Latina uma coisa mais ampla. Através dos BRICS, no chamado mundo emergente. Através dos BRICS. E nós estamos ainda com uma política externa que, como eu disse, mudou de ênfases e tonalidades com a mudança de governo, passando do Lula para o presidente Dilma. Mas eu acho que ainda nós não ajustamos o nosso discurso em relação ao que hoje é esperado do Brasil. Eu vou ser concreto. Na questão de interesses e valores. Quer dizer, nós defendemos internamente democracia, direitos humanos. Mas fora a gente ainda tem algumas hesitações, porque a gente acha que você defender esses valores fora pode prejudicar os interesses financeiros, econômicos ou do Brasil, comerciais do Brasil. Então, nós vamos ter que definir uma posição em relação a essa contradição. Todos os países grandes têm essa contradição e resolveram. Nós ainda não resolvemos. E há outros pontos de política externa. Eu acho, por exemplo, que o Brasil tem que ser mais propositivo. Nós vamos ver agora na segunda-feira, amanhã, né, como é que vai ser a negociação lá, o comunicado conjunto e o que de novo vai sair, porque era importante que o Brasil fosse propositivo, começasse a ser propositivo. Rubens, eu estou chegando ao final do primeiro segmento e queria reiniciar o programa daqui um instantinho com você, Marcos César Zambuja, em torno desse eixo que a gente acabou agora de abordar. O Brasil sabe o que quer, em geral, e especificamente em relação aos Estados Unidos, e o que é que você espera para pegar o gancho do que o Rubens acabou de dizer, do que os dois países vão falar a respeito de alguns dos assuntos fundamentais da política internacional.
Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, discutindo hoje, nessa edição de Páscoa, a viagem da presidente Dilma Rousseff a partir de segunda-feira aos Estados Unidos. A pergunta que ficou ao final do primeiro bloco, na verdade não era uma pergunta, Zambuja, era uma observação que levou o Rubens a uma longa reflexão. Rubens, tem razão, você tem razão. O Brasil, só para lembrar o nosso assinante, o Brasil sabe afinal o que quer, não só dos Estados Unidos, mas em termos de política externa em geral? Eu acho que sabe, mas não sabe explicitar o que é. O Brasil é um país tão visceral, tão fundamental na sua resposta, ele é tão não intelectual nas suas proposições, que é difícil colocar em palavras o que o Brasil deseja. Veja bem, a recíproca é verdadeira. Quando o Obama esteve aqui, ele não tinha muito nada a nos dizer. Foi uma visita de amabilidades, de massagem no nosso ego, o prazer está no Rio. Nós caímos um pouco. Eu vou dar um exemplo a você. Se você convidar o Obama para um seu painel e tiver a gentileza de me pôr a bola, eu não saberia muito o que dizer a ele. Eu não teria muito o que dizer a ele. Disse, olha aqui, boa sorte, coisas em geral. O Brasil tem uma política que, primeiro, é muito centrada nele mesmo, nos seus objetivos. Nesse ponto, os Estados Unidos também. O Brasil quer vender mais, quer ter acesso aos mercados, o Brasil quer ter acesso às tecnologias, o Brasil quer ser reconhecido como uma grande potência. O que o Brasil quer, eu sei. Não é que seja explicitável numa negociação. É claro para todos nós o que o Brasil pretende e o que o Brasil... Na negociação com os Estados Unidos, que eu não sei se está nas mãos do Obama fazer o que nós queremos. Se eu for levar o que os franceses chamavam no tempo da Revolução, o carnet de doléances, a lista de minhas queixas, as expectativas, e dizer, olha aqui, isso não é comigo. Isso não é comigo, isso é com o prefeito de Miami, isso é com o governador de Iowa. Nós temos reivindicações tão específicas, tão comerciais, tão concretas, que eu não sei se nesse nível da conversa estratégica nós temos. A outra coisa a dizer a você, que eu acho essencial... Você suscita uma boa pergunta, gente, mas conclua. É que o Brasil tem de chegar aos Estados Unidos desvinculado da América do Sul ou Latina. O Brasil, ao falar como latino-americano ou sul-americano, se descredencia um pouco. O Brasil tem de falar por ele mesmo. O resto não soma, subtrai da gente. Em outras palavras, o Brasil sozinho é mais do que o Brasil com seu entorno. O Brasil e a sua circunstância. Eu vou passar a palavra para o Ricardo Ceni, Marcos Zambuja, mas lembrando algo que o Rubens disse ao finalzinho do primeiro bloco, e que acho que está muito próximo do que você acabou agora de finalizar na sua primeira intervenção agora no segundo segmento do programa. Você disse, quando nós brasileiros vamos aos Estados Unidos, e se fôssemos conversar diretamente com o presidente Obama, provavelmente ele nos remeteria a diversas instâncias subordinadas, porque não são os grandes assuntos abrangentes dos quais trata o presidente dos Estados Unidos. Mas o Rubens lembrou, no final do primeiro bloco, e você também acabou de fazer isso, que o Brasil hoje não fala apenas como um país da América do Sul ou como um país da América Latina, mas tem uma voz que o Rubens, inclusive, acha que não será mantida se a atual política econômica permanecer como está. O Brasil tem uma voz em outros assuntos internacionais, e aí se impõe a pergunta a você, Ricardo Ceni. Os assuntos internacionais são não proliferação. Nesse, o Brasil se envolveu até as orelhas. Nesse, os americanos têm um interesse direto. Organizaram ou fizeram parte há pouco tempo de uma conferência internacional de segurança nuclear na Coreia do Sul, a qual a presidente Dilma não foi. Mandou o vice-presidente, ao mesmo tempo ela estava na Índia. O presidente da Índia foi, o presidente da China foi, o presidente dos Estados Unidos foi. É um assunto que o Brasil tem voz todos são internacional. Potências nucleares. O Brasil não foi, mas ele é virtuoso. Os outros foram e não são. Mas ele tem interesse nessa discussão da não proliferação. Nas questões que envolvem, por exemplo, a solução do conflito no Oriente Médio, ou parte desse conflito quando a gente fala da Primavera Árabe, especificamente da Síria, o Brasil quer ter uma voz própria nesse sentido. Então, e naquilo que o Brasil chama, e aí o Brasil ataca coletivamente todas as principais potências estabelecidas, na questão do que nós alcunhamos de tsunami monetário. E aí? Eu acho que nessas agências, todas que você mencionou, todas as agendas e fóruns que você mencionou, de fato o Brasil está presente. Porque aí o presidente americano está metido. O Brasil sai na foto. O Brasil não saía, agora ele sai na foto. Agora, eu mesmo ainda fazer esse paralelo com a relação Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está na foto, ele é chamado. Agora, o Brasil ele tem pouca formulação
né? Muito pouca formulação. Ele tem, em geral, nesses fóruns, ele defende princípios muito amplos, com raras exceções. E quando ele tem uma orientação mais específica, a diplomacia é muito eficaz, vai lá e resolve. Agora, as nossas definições estratégicas ainda são muito amplas, muito afeitas a grandes princípios. No Oriente Médio é clássico, por exemplo. Você vê hoje o artigo do Kissinger, que saiu acho que alguns dias no jornal. Ele colocou uma clareza ao objetivo estratégico dos Estados Unidos e questionando o público, dizendo assim, Estados Unidos tradicionalmente tem 3 objetivos no Oriente Médio. Impedir a emergência de um hegemona, garantir os fluxos energéticos e, de alguma maneira, apaziguar o conflito Israel-Palestina. Tem 3 formulações clássicas. Todos os outros estão condicionados a isso. A pergunta que ele faz para o público americano é assim, vamos mudar esse eixo dos últimos 50? Agora, eu fico perguntando na intervenção do Brasil no Oriente Médio. Nós temos 3, 4, 5 objetivos com essa clareza. O que a gente quer do Oriente Médio? É um fluxo energético garantido? É uma estabilidade política no sentido amplo, um pouco via ONU? Essas formulações o Brasil não tem. E voltando para os Estados Unidos, a gente também não tem com os Estados Unidos. A diferença dos Estados Unidos para esses outros fóruns é que, não obstante não ter propostas muito amplas sobre o ordenamento internacional, nós temos questões concretas que dizem respeito à relação bilateral e a questões regionais. Então, por exemplo, o tema ambiental, Amazônia e seu entorno, ele não é um tema só brasileiro, é um tema que envolve alguma ação coordenada regional. Os Estados Unidos têm algum interesse nisso, mas não é um tema bilateral, que a gente leva para... Outro, droga. Droga e segurança no sentido mais amplo da palavra, né? Existe um profundo interesse aí brasileiro, americano e outros parceiros. Mas esse é um tema que também não gera uma coordenação. Vamos pegar alguns desses assuntos. Mas temas, só para continuar, para ver, é que não é só no, você já colocou uns 5 ou 6. Mas eu estou tentando contrapor, nessa dimensão de temas muito amplos, alguns são concretos e não são bilaterais. Eles têm alguma dimensão que poderia, vamos dizer, sustentar uma outra agenda. Nesse ponto você seria intervir, Marcos? Eu vi que você me fez o sinal. Não, vamos manter a sequência. Eu ia comentar o seguinte, o Brasil, se continuar nessa projeção externa, como eu disse, respaldado pela economia... Que você está cético aí em vai relação... crescendo e podia crescer muito mais. A projeção nossa se materializa no que os americanos chamam de soft power. O Brasil não tem o hard power, não é uma potência militar, não é uma potência nuclear. O Brasil vai se impor, se a gente vier se impor, pelo poder de persuasão, pela moderação e por ser propositivo. Eu volto a usar essa palavra, que quando o Ricardo falou da falta de formulação, quer dizer, nós estamos começando, a gente não pode esquecer que o Brasil está entrando nesse time de maior projeção agora, é recente. Então a gente tem que se ajustar a essas mudanças que ocorrem no mundo e tal. Eu vou dar 3 exemplos de formulação de política brasileira que teve e tem repercussão no exterior. E eu acho que é por aí que o Brasil vai se colocar no futuro. Primeiro, a questão nas Nações Unidas. Quando as Nações Unidas passaram a implementar o que ficou conhecido como a responsabilidade de intervir, que é uma proposta antiga, agora, mais recentemente, na Líbia, houve a decisão no Conselho de Segurança de intervenção. Era a responsabilidade da comunidade internacional de intervir para evitar aprendemos com a Iugoslávia e Ruanda que isso era necessário. O Brasil fez uma colocação que não é semântica, parece uma coisa menor, mas é de grande profundidade. O Brasil questionou isso e disse que a comunidade internacional tem o dever de intervir, mas também tem uma responsabilidade ao intervir, porque nós vimos o que aconteceu na Líbia. Isso é uma coisa importante, talvez você possa dizer que é uma sutileza diplomática, mas tem profundas consequências na mesa da negociação. O Brasil questionou o que aconteceu depois da aprovação da resolução da ONU. E parte do comportamento na Síria vem daí também. A segunda coisa, o ministro Patriota pediu ao secretário-geral das Nações Unidas que fizesse um estudo legal sobre a legalidade do que a gente lê e ouve muito ser afirmado por potências e por outros países, que todas as opções estão sobre a mesa. Você está falando da questão do conflito em torno do programa nuclear iraniano. Então, os Estados Unidos, Israel, dizem que todas as opções estão sobre a mesa. Isso se choca com a Carta das Nações Unidas. O capítulo 6 e 7, que fala do direito de resposta, de intervenção e tal. Então, o Brasil tomou a iniciativa. Isso não é uma coisa
uma confrontação direta. Nós fizemos um pedido às Nações Unidas para explicitar, porque o unilateralismo do Bush passou, agora nós estamos numa outra. E para último exemplo, essa proposta de estudar em Genebra, na OMC, na Organização Mundial de Comércio, a questão do impacto das políticas cambiais sobre o comércio exterior. Onde o nosso parceiro China mandou o torpedo no nosso navio. Mas houve o seminário, o assunto foi incluído por sugestão e por pressão do Brasil. Então, eu acho que é por aí que o Brasil vai se incluir nesses grandes temas. Olha, eu estou de acordo com tudo que foi dito. Eu acho que o Brasil, soft power é uma maneira de escrever, o Brasil vai chegar lá por força vegetativa. A minha convicção é de que o Brasil é uma massa que se move, mais do que uma inteligência que atua. O Brasil não chega lá pela formulação aguda dos seus objetivos, pela agressividade das suas políticas, mas apenas pela afirmação crescente do seu poder. Eu acho que nós vamos ter um século XXI em que em que o Brasil é já uma superpotência aquífera, vai ter um papel maior. O meio ambiente, crescentemente, a vizinhança em torno. Nós somos de uma região de menor valor estratégico, mas nessa região nós somos o dono do pedaço. Quer dizer, há uma vantagem. O Brasil não é um país que tenha se adaptado bem ao mundo pós-Guerra Fria. O Brasil gostava, de certo momento, da ortodoxia expressa na Carta das Nações Unidas. Um multilateralismo que não permitia ingerências, que não permitia intervenções. O Brasil é de uma grande ortodoxia na sua formulação. E agora está surgindo um mundo em que começa a ver o direito, mais que o direito, o dever de ingerência. E assim. E essa primavera árabe, William, tem de ser muito bem examinada. Eu não vejo dela surgir até agora um líder novo com credibilidade. Uma ideia que eu associe, um partido. Eu não tenho nenhuma pesar pelo que acaba. Era uma coisa sem nenhum valor. Eram líderes inidôneos, eram ilegítimos. Portanto, não há em mim nostalgia. O que eu não consigo ver na Primavera Árabe é o seu desenho. Que partidos, que ideias, que líderes. Se você me pressionar para dizer quem é o novo líder tunisino, eu não sei. Quem são as pessoas que vão agora governar a Líbia, eu não sei. Quem são as pessoas que no Egito... Não, pior ainda no Egito. Hein? Pior ainda é querer saber o que vai acontecer no Egito. É verdade, eu não tenho... Isso, nós estamos porque somando a Líbia e a Tunísia, cabe dentro do Cairo. Nós estamos sendo capazes de comemorar o que acaba, o fim do que acaba, e eu estou inteiramente solidário, mas eu estou perplexo com o que vem. Eu reservo uma certa suspeita de que possa ser uma coisa, e eu às vezes prefiro o demônio que eu conhecia ao demônio que eu não conheço. William, posso pegar um gancho aqui? Eu ia voltar ao eixo Brasil-Estados Unidos, mas fica à vontade. Termo que eu acho que dois termos são muito interessantes. Um dele eu plagiei em algum artigo aí, mas o Brasil não se sente muito confortável na pós-Guerra Fria. Eu acho que concordo no sentido de que não achou ainda o seu eixo, e isso deriva pela questão americana também. Ainda tem uma inércia com relação aos Estados Unidos que afasta o Brasil de pensar de maneira mais fria o que pode ser a parceria com esse país. E o segundo, que ele é muito ortodoxo nas suas orientações. Você pegar o documento que saiu da última reunião do BRICS, não essa agora, a anterior, que foi na China, é uma repetição dos princípios da Carta de São Francisco. Contra a qual ninguém é, né? Ninguém é contra. E aí, mas a questão que eu acho que é fundamental é o seguinte: na dúvida a gente apela para a ortodoxia desses acordos, que eles são ok, mas eles são insuficientes, claramente. Eles já eram no final da Guerra Fria, no pós-Guerra Fria eles são amplamente insuficientes. O Brasil, e aí, Rubens, eu concordo também com o seu ponto, o Brasil tem iniciativas importantes. Eu acho que desde da Rio 92, quando a questão do Kyoto, o Brasil tem propostas e formulações que são importantes. Agora, não necessariamente isso coloca o Brasil como um ator estratégico no sentido das grandes agendas internacionais. O Brasil ainda anda muito a reboque. E eu sou um pouco mais ousado a dizer que existe espaço para o Brasil. Eu diria, do ponto de vista, nós temos capacidade, história diplomática, história do ponto de vista da nossa relação com a vizinhança. E aí uma discordância talvez com meus colegas, eu acho que levar muito longe essa ideia de um soft power com relação ao Brasil, eu acho que tem limite, principalmente no mundo pós-Guerra Fria, onde todas as questões vão ser recolocadas de maneira aguda, inclusive na questão energética, recursos naturais, etc. O Brasil, no meu modo de ver, é urgente ele ter uma capacidade de intervenção
seja nas suas rotas fundamentais, seja no seu entorno geográfico, porque sem isso, de fato, a gente não vai ser chamado seriamente para nenhuma reunião. Deixa eu pegar um ponto da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que tem projeção de amplíssimo alcance, que eu volto a bater nesse ponto, que não é à toa, a questão da não proliferação. Na semana passada, o New York Times publicou um op-ed, quer dizer, um artigo de opinião, e assinado por um cidadão que durante muito tempo foi do Departamento de Estado. E pode-se assumir, como todo mundo que tem experiência com a imprensa americana assume, que esse artigo de opinião não está lá à toa. Há gente interessada em dizer, através de um jornal, aquilo que talvez não possa dizer nem por canais diplomáticos, que vocês dois aqui, como profissionais disso, conhecem melhor, muito melhor do que o Ricardo e eu. E esse artigo de opinião no New York Times pedia ao Brasil que renunciasse ao enriquecimento de urânio, que desse um exemplo para a comunidade internacional de não proliferação e que ajudasse na questão do programa nuclear do Irã, na medida em que fosse um exemplo entre os países emergentes de um reordenamento da segurança nuclear em escala internacional. Se a gente considerar também os briefings que os diplomatas americanos têm dado a jornalistas brasileiros em Washington, e briefings que precederam a chegada da nossa presidente aos Estados Unidos na segunda-feira, eles, por iniciativa deles, têm dito o seguinte: nós queremos colocar vocês a bordo da política americana em relação às questões nucleares envolvendo o Irã e o Oriente Médio. Para o Brasil isso é anátema. Ou deveríamos pensar de outra maneira? Eu acho que o Brasil aí também, de novo, tem uma posição muito formal em relação ao Tratado de Não Proliferação. Quer dizer, o tratado dá autonomia aos países para enriquecer o urânio. E dá autonomia, dá direito aos países de usar o urânio enriquecido para fins pacíficos. E manda quem tem a bomba parar de ter. A Constituição brasileira proíbe a construção de uma bomba. Agora, eu acho que uma das razões pelas quais eu fui muito crítico da atuação nossa no governo anterior em relação ao Irã é que, além de não ter nada por trás, pelo menos dito pelo próprio presidente Lula, que não havia nenhum interesse brasileiro por trás, chamou atenção para o programa nuclear brasileiro, que estava indo muito bem, discretamente. Agora criaram aí, foi mandado, vão criar uma estatal para tratar dos assuntos nucleares na área da Marinha, né, do Mar Azul, não sei o quê. Então, esse assunto vai continuar. Eu acho que nos próximos anos essa questão nuclear vai ser um dos pontos delicados da relação Brasil-Estados Unidos. Porque, dependendo do que acontecer com o Irã e dependendo da evolução aqui, porque nós temos um programa nuclear, construção de 8 usinas, de mais 5 usinas, das 3 que estão aí já, 2 em construção, 2 funcionando, 1 em construção. Então, nós temos um programa nuclear, temos um programa nuclear para fins pacíficos, o enriquecimento para fins médicos, que é mais do que 4%, 5%. 20%. Isso aí é 20%. Então, esse ponto eu acho que é delicado e nós vamos ter que encontrar, justamente, temos que ter propositivos para encontrar uma forma. O Brasil já declarou que não ia assinar aquele protocolo adicional que permitiria inspeções intrusivas no nosso programa. Nesse ponto, eu acho que dificilmente vai haver concordância. Justamente no caso do Irã, agora no discurso da Dilma na Índia, ela foi muito clara, defendendo o direito do Irã de ter acesso a tecnologias para fins pacíficos, Marcos. O Irã fala de tratado de não proliferação. Ele é um tratado que visa 3 coisas. Não proliferação, certamente. Desarmamento geral e completo, também absolutamente, e transferência e promoção de conhecimento pacífico na área da energia nuclear, inclusive enriquecimento do urânio, domínio do ciclo completo do combustível até os seus limites máximos, não weapons grade, mas até os 20% que é o necessário para isótopos. O Brasil assinou um tratado que continha essas 3 cláusulas. O Brasil não fez apenas uma renúncia, ele fez uma renúncia a adquirir armas nucleares, mas ele reconheceu o seu direito a desenvolver todas as tecnologias pacíficas e também ele cobra dos que têm armas a obrigação do desarmamento. Portanto, o Tratado de Não Proliferação tem esse nome, porque não se pode dar um nome complicadíssimo, mas ele é um tratado sobre 3 pilares.
Eu acho que o Brasil não pode abrir mão mais do que já fez. O Brasil já foi exemplar na sua Constituição, exemplar no Tratado de Tlatelolco, exemplar na sua ligação com a Argentina, em todas as dimensões. O Brasil agora tem que dizer o seguinte: se há problemas em outros lugares, resolvam os problemas em outros lugares. O Brasil já fez o seu quinhão, a sua parte. Somos exemplares na nossa transparência, os nossos vizinhos não nos temem e o Brasil não pode abdicar da energia nuclear. Primeiro, porque tem a sexta maior reserva de urânio no mundo, sendo possivelmente. Como eu não sou diplomata, eu transformaria o que você acabou de dizer num recado aos americanos no seguinte: parem de nos encher a paciência com essa reivindicação. Pressionem os delinquentes. Pressionem os delinquentes. Vão bater em outra porta. O Brasil não será o exemplo para os outros. O Brasil já é exemplar nesse campo. Eu estou chegando ao final do programa. Ricardo Senes. Essa questão nuclear, os Estados Unidos têm esse problema de uma agenda, às vezes, congelada e meio fora de época com relação ao Brasil. Eu acho que essa questão nuclear é uma questão, depois de propriedade intelectual acaba sendo outra. Você tem alguns temas onde ainda... A Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira. Você tem alguns temas assim que o Brasil simplesmente trata da maneira que eu acho que é mais correta. Dizer, olha, vocês estão tratando de um não tema, tá certo? Isso não, querer pressionar o Brasil na questão nuclear realmente é falta de tema mais concreto, tá certo? Aí não tem, eu acho que a minha concordância é total. Alguma observação final? Eu estou encerrando o Globo News Painel. Não, eu acho que a visita vai ser importante. Eu acho que algumas coisas vão avançar em termos de comércio, em termos de acordos, e abre uma perspectiva de cooperação para os próximos anos importante. Eu acho que vai ser um desdobramento da visita do Obama aqui, com coisas concretas que vão sair, talvez inclusive até em relação ao Conselho de Segurança, não um apoio dos Estados Unidos, mas uma linguagem mais positiva. Acho que vai ser positivo. A ideia é essa, nós vamos num processo sempre incremental, mas não espere nada que seja, que abale as expectativas. Incremento, aumento, refinamento. A política brasileira tem sido, como eu disse a você, a palavra vegetativa. Ela é muito mais o resultado de um processo de acumulação do que de guinada gigolante. Ricardo. E um pouco mais de heterodoxia, menos ortodoxia na relação bilateral vai fazer bem para os dois lados. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer as participações aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos convidados, começando por Rubens Barbosa, foi nosso embaixador em Washington e em Londres. Atualmente o Rubens preside o Conselho de Comércio Exterior da Fiesp. Quero agradecer ao também diplomata Marcos Azambuja, foi nosso embaixador em Paris, em Buenos Aires, foi secretário-geral do Itamaraty. Atualmente o Marcos Azambuja é membro do Conselho do SEBRE, é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais no Rio. Agradeço em terceiro lugar ao cientista político Ricardo Senes, coordenador do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, além de sócio-diretor da Prospectiva Consultoria. A você, assinante, de novo, boa Páscoa, muito obrigado, você que sempre nos acompanha. Vamos lá aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.